Salve, salve galerinha BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje vim trazer aqui para vocês um eletrificador de cercas. Um eletrificador que está danificado, está queimado, me trouxeram aqui. Falaram que já foi pro conserto, consertaram, mas no mesmo dia voltou a dar problema. Como vocês podem ver, eu vou ligar aqui para vocês verem. Minha rede elétrica a 127 volts. O LEDzinho, quando eu ligo, ele deve indicar, acender, indicando que está ligado. Então, como vocês podem observar, meu eletrificador de cercas ele não está ligando. Até vou tirar da tomada aqui ele. Deixa eu anotar isso. Para mim tá podendo mexer nele aqui. Eu já tirei os parafusos dele. Vamos tirar a parte da carcaça aqui. O meu eletrificador ele está aqui. Vou pegar e vou descarregar esses capacitores aqui. Se porventura eles estão carregados. Eu já abri essa carcaça, já verifiquei alguns problemas assim de apenas abrir ela. Deixa eu mudar aqui e amplificar aqui para nós vermos. Verificando aqui alguns pontos, eu constatei na chave de troca de voltagem, ela está oxidada. Como vocês podem ver ali. Verifiquei outros pontos também onde concentra a oxidação. Aqui no diodo tem oxidação, resistor. Então a conclusão que eu cheguei é que essa placa aqui ela foi molhada. Deve ser que ficou no tempo aí, esse eletrificador ela foi molhada. Outro detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, fiquem olhando. Esse diodo que é um BT151, que é o que efetua o disparo para a nossa bobina, vocês podem ver que ele está frouxo, o que me leva a crer aí que até foi para o conserto esse eletrificador, e o que aconteceu aí que o técnico olhou, desmontou, tirou a placa aqui, viu que a placa está oxidada, condenou a placa e devolveu. É diferente aí do que foi consertado. Talvez tenha sido consertado um tempo atrás, faz muito tempo, mas que faz pouco tempo que foi consertado, essa placa aqui não foi mexido. Eu vou pegar e vou desmontar ela agora aqui. Vamos ver qual que é o estado dessa placa na parte cobreada. Espero que não tenha muito condenado. Realmente ela foi consertada aqui. Realmente, mas foi muito mal feito essa solda aqui, pessoal. Vamos ver se eu dou um foco aqui, um zoom para ficar bacana. Deixa eu ver se está carregado algum componente aqui. Beleza, já evita aí um choque. Esse componente parecendo com um transistor, ele é um BT151. Às vezes você pode encontrar o TIC106. Geralmente TIC106 é utilizado em eletrificadores mais fracos. Em eletrificadores mais fortes, você usa o BT151. Como vocês podem ver aqui, essa solda aqui está toda danificada. Toda mal feita, na verdade. Foi tudo mal feito aqui. Nós vamos pegar aqui e refazer ela. Só refazer ela e testar novamente.
Ver se pode ser apenas isso mesmo. Dá uma limpada aqui nos polos, pessoal, porque tá na cara que... Deixa eu tirar esse diodo aqui e fazer a limpeza dele para fora. Observando esse TIC 100 e esse BT151, eu já testei ele com multímetro, ele tá bom. Ele passa então desse lado para esse lado e daqui para cá, mas uma resistência muito fraca. Se precisar, eu tenho um outro BT151 aqui para reposição e até o TIC 106M, se precisar. Mas esse BT151 tá bom. Pode ser algum outro componente que está danificado, mas como esse aqui estava frouxo, eu resolvi já verificar ele. Eu vou aumentar as perninhas dele aqui, que daí eu consigo dobrar e levar até um ponto bem estruturado aqui para mim poder soldar. Tem que ver também quando a trilha ela tá oxidada. Tem que ver se não está interrompida em algum lugar, porque também vai ficar dando problemas, dor de cabeça, ver se não tem solda fria. Eu vou ver esse componente aqui que era o mais crítico. Sempre rega de solda para não ter problemas posteriormente. Outro detalhe aqui, pessoal, é o fio da bobina, que ele já estava quase interrompido aqui. Que eu vou pegar ele, dar uma limpada aqui e vou ressoldar. Mas no caso aqui ele não estava nem acendendo o LED, então eu fui no componente aí que estava mais problemático. Daí nós vamos tentar ligar. Se porventura não funcionar, nós vamos iniciar já a medição de todos os diodos e os componentes. Uma coisa que eu já deveria ter feito antes, até de ressoldar aquele diodo, o BT151. Depois de eu ter ressoldado o diodo BT151, eu liguei para mim ver se realmente poderia ser o diodo. Mas como eu já tinha aí noção que poderia ser outra coisa, então eu já meio calculava que não era só o BT, só a falta ali de solda do BT. Bom, com o meu multímetro na escala de continuidade e resistência a 200, pode ser um multímetro qualquer, amperímetro, nós vamos iniciar o teste aqui de todos os diodos, até do nosso fusível, mas como eu sei que está entrando energia aqui na minha placa, porque eu desarmei alguns capacitores com a chave Phillips, eu sei que o problema não é no fusível. Quando o diodo lhe queima, ele vai passar direto, ou nem vai passar. Ele vai apitar aqui para mim.
Aqui então, pessoal, depois de alguns outros testes, como eu cheguei à conclusão que o BT 151 diodo não estava com problema, nenhum diodo retificador, resistores e até mesmo esse diodinho Zener ali. E a bobina eu também tirei daqui, testei fora ela também. Achei que ela estava queimada pela coloração do esmalte. Eu cheguei à conclusão dos capacitores de saída aqui. Esse capacitor aqui na realidade, porque eu liguei e fiquei escutando aí, ele saía um pouco de ruído. Então ele saía um ruído bem baixinho e acabei chegando à conclusão que era esse capacitor, medi ele ali e acabei chegando nele. Então, pessoal, já está funcionando. Então, se você medir, não for o BT151, nenhum diodo retificador, nenhum resistor, você pode chegar então ir direto aos capacitores aí e ao capacitor de saída. Esse aqui já está pronto, então, galera, é só montar ele aqui. Eu troquei aqui este capacitor aqui, ele não tem indicação, na verdade ele é só 225 NF, não diz a voltagem dele aqui. Eu coloquei um outro capacitor aqui, deixa eu mostrar antes de eu fazer o teste lá. Coloquei um capacitor de 0, coloquei um capacitor aqui então de 0,47 microfarad por 250 volts. E coloquei um outro aqui também, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu tentar dar um foco aqui. De 300 N por 400 volts. Mas é isso aí, então, pessoal. Agora vamos montar aqui. Talvez não dê para montar de acordo ele, mas só para nós deixar aqui bonitinho. Aí, pessoal, depois coloquei esses capacitores aqui. Vou deixar ele mesmo assim, não tem problema. Vamos lá então, só para nós testarmos. Deixa eu ligar aqui na tomada. 127. Então, se você quiser alterar para o 227 também pode. Tá aí então, eletrificador consertado. Coloquei dois capacitores para ter um reforço, porque o capacitor que tava ali danificado, é isso aí. Então já dá para fechar ele, pessoal. Não vou mostrar aí a fagulha para vocês, pessoal, porque toda vez que eu mostro aqui é removida a monetização no meu vídeo, beleza? É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau.